Como já é de conhecimento de todos, no culto passado já foi dada essa informação, que nesta reunião para a mocidade não é possível que possamos ter a liberdade para a despedida de casais que vão unir-se em matrimônio nos próximos dias. Não tem como, irmãos. Como já dissemos, só na Grande São Paulo temos 50 reuniões para a mocidade nos tempos dos cultos normais. Digamos que, eu sei que é mais, mas vamos supor que fossem 2 pessoas ou 2 casais, não pessoas, 2 casais que despedissem em cada reunião, já seriam 100 casais, só na Grande São Paulo. Cada casal são 2, então seriam 200 despedidas, 2 minutos cada um. Olha onde vai isso aí, 400 minutos. Então, não há possibilidade de fazermos despedida. E agora, então, como essa reunião abrange muitos lugares do Brasil, e talvez até outras nações, não sei, mas seria muito mais. Então não há possibilidade de darmos liberdade para levantar e despedir-se. Pensamos até de, se fosse possível, os casais enviar um vídeo despedindo-se, e aqui então nós apresentávamos, mas também não é possível, mesmo assim, não tem possibilidade. De modo que nós estamos então, irmãos, numa reunião para a mocidade, como o senhor deu na oração comentar, é inédita, nunca pensamos que pudesse haver uma reunião dessa natureza. Mas as coisas que não subiram ao nosso coração, nós não sabíamos, são as que Deus prepara para o seu povo. E assim, como muitos jovens tinham desejo, o Senhor preparou esta reunião. Então não há como fazer despedida, mas alguns pediram, gostariam que houvesse. Se Deus der a graça de comentar alguma coisa sobre conselhos. Mas vamos então iniciar não só aconselhando ou comentando, ou dialogar não, porque só um que fala, mas pelo menos comentar com todos, não só sobre casamento, mas sobre a vida dos jovens. A última reunião que nós tivemos aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, foi em março. São 2 meses que passaram. Então, necessidade existe. Mas nós estamos considerando, como o Ministério tem feito já ao longo dos anos, irmãos, muita consideração sobre a situação que vive os nossos jovens, na medida que vai evoluindo o conhecimento da sociedade, e vai havendo uma mudança também na conduta das pessoas, além também da inversão de valores que tem acontecido. Isso aí é uma constante. Cada dia mudam as coisas, e pior, irmãos, que não muda a melhor, principalmente em se tratando da conduta. Não tem mudado para melhor, porque tem acontecido tanta coisa que, de certa forma, perverte os bons costumes que as pessoas traziam desde a formação do caráter familiar, humano, como principalmente cristão. Vão perdendo por conta das novidades do mundo. Então, há necessidade de uma constante renovação de conselhos, ensinamentos para os nossos jovens. Mas não temos essa possibilidade. Hoje Deus preparou, então, e fazemos aqui algum comentário, mas podemos dizer aos jovens, como a todos, mas principalmente aos jovens, cujo motivo é essa reunião, que a nossa vida é uma história que se escreve, cada capítulo um dia, ou cada dia é um capítulo que se escreve. E aquilo que se escreveu ontem já ficou escrito. Quando um escritor faz um livro, não vamos pensar que ele começa a escrever um livro hoje e amanhã já está pronto. Dependendo do tema, dependendo do personagem que ele está usando, demora muito tempo para se escrever um livro. Só que ele não vai só escrevendo, de vez em quando ele dá uma lida lá do princípio outra vez, relembra todos os temas que ele escreveu, analisa, porque antes de publicar, ele pode consertar. Não é assim? A nossa vida também é assim, tem muita coisa que dá para consertar. Nós escrevemos ontem, mas hoje ainda é possível. Quem não tem fé e não tem Deus no mundo, ou seja, no mundo não, e no mundo não tem fé em Deus no seu coração, então não conserta o que escreveu ontem. Mas quem creu no Filho de Deus e tem a fé no Senhor, está na graça dele, sempre haverá um recurso para de vez em quando dar uma lidinha no que foi escrito a semana passada, ontem, não é? E dar uma acertada, porque tem coisa que ainda há possibilidade de arrumar. Bendito seja Deus que nos deu essa oportunidade, irmãos.
de consertar o passado. Então, cada dia se escreve alguma coisa. Mas a nossa recomendação aos jovens é de que procurem escrever coisas boas, viver dentro do razoável, porque ninguém consegue ser santo 100%. Nós estamos sendo santificados, mas nós não somos santos ainda, porque nós estamos num tabernáculo de carne, somos natureza humana, somos metade natureza humana e a metade divina. E nessa metade humana não é fácil de governar, não. Os jovens sabem das dificuldades que têm. Mas procuremos, então, investir para o futuro, porque tem coisa que, se você escrever hoje, coisa feia, ruim, e amanhã, mesmo que você queira consertar tudo, não é possível ficar 100%. Mas quando você lembrar, isso aí vai te causar um certo pesar. Procuremos escrever coisas boas, o que consiste em boas obras, o bem, procurar fazer o bem, procurar andar direito, procurar fazer o melhor sempre, porque isso aí vai nos estruturando, isto aí nós vamos enobrecendo o nosso caráter de cidadãos, como seres humanos, e como filhos e filhas de Deus. Quando a gente despreza isso, quando o jovem não se incomoda com isso, escreve o que aconteceu de qualquer jeito e não está preocupado. Mas virá o dia, que se passar muito tempo, aí fica ruim de consertar. Mas virá o dia que vai se lembrar e arrepender-se. Meu Deus, se eu fosse instruído, se eu tivesse um amigo, uma amiga que me ajudasse, talvez eu não teria praticado isso, ou cometido isso, ou caído nessa circunstância. O conselho é bom, é necessário. O conselho para jovens nas reuniões da mocidade, eles não são preparados, escritos, estudados. Eles vêm na inspiração que Deus dá. E como nós sabemos que conselhos dados pelo Senhor são bons, ainda que colidam com os nossos princípios, mas vindo de Deus será sempre bom. Então deixamos aqui este cuidado que vocês devem ter em manter um caráter de cristãos. Esforcem para serem fiéis, porque fidelidade é agradável a Deus. Não só a Deus, a própria sociedade. É tão bom conversar com uma pessoa que é íntegra, ou melhor, que tem integridade no seu viver e é fiel. Então a gente acaba confiando na pessoa, não no sentido de que ela seja alguma coisa importante para nos salvar, mas acreditar na pessoa. É tão ruim conviver com pessoa que a gente não acredita nela. Mas aquele que adquire esta confiança pela sua conduta, pela força de alimentar um caráter cristão, vai reforçando o seu caráter e não deixa a personalidade também mudar. Então vai formando uma pessoa de confiança perante a sociedade, a família e perante Deus principalmente. Isso faz com que a pessoa procure sempre ter um viver bom dentro do lar, pacificamente, porque felicidade é uma situação que a gente tem que buscar, tem que investir. É igual fruto. Quem quiser colher fruto tem que semear, não é? É claro que hoje se compra tudo já, porque alguém plantou. Mas alguém plantou para nós. Então, felicidade, a gente tem que semear para colher. Fazer felizes os que estão em volta de nós, nós teremos retorno de felicidade. Fazer os pais felizes, os irmãos, família feliz, isso tem um retorno imediato e não é difícil de fazer. É muito melhor conservar o bem do que o mal. Procurar ser sempre agradáveis no trato, na conduta dentro do lar, com os amigos. Procurem ser fiéis nas vossas amizades. Procurem ter integridade nas vossas amizades. Moço com outro moço, ou mesmo com outra moça. Ser fiel naquilo que faz, naquilo que mantém, enfim, no convívio e na amizade, porque isso é agradável a Deus. É tão difícil, ou tão ruim, quando a gente sabe que alguém que a gente depositou tanta confiança como pessoa amiga, depois vai ver que não era. E a gente diz, tanto tempo que eu alimentei com amizade com essa pessoa, pensando que ela era fiel comigo, mas não era. Olha o que ela me fez, o que ele me fez. Então procuremos conservar coisas boas, como disse, escrever cada dia, como disse Jesus, basta cada dia o seu mal, não é? Também Davi escreveu
Ele disse: um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem vozes, sem palavras. E nós fazemos o mesmo. Procuremos buscar aquilo que é agradável aos outros, pois também o retorno será agradável para nós. Termos os cuidados em tudo daquilo que é necessário para mantermos boas amizades. Tem pessoas que não conseguem ter amizade com ninguém, logo se desentende, logo cria inimigo. Então arruma uma amiguinha hoje, semana que vem já não é mais. Mas não gosto mais dela por isso, não gosto mais dele por aquilo, e assim por diante. A pessoa que é assim não se fixa, não se firma em propósitos. Ela está sob o efeito do vento, ou de quem está na água e as ondas levam para qualquer lugar. Mas os que são firmes nos propósitos, claro que propósitos bons, sempre terão firmeza no seu viver. É necessário, mocidade, procurar sempre, como nem todos os lares dão esse tipo de educação, mas é preciso buscar, porque o que não se aprende dentro de casa pode se aprender fora, coisas boas, claro. E isso aí trará para todos vós um futuro bom. Também procurar sempre investir no conceito de família, aquilo que edifica a família. Ajudar, por exemplo. A ajuda é uma virtude que nem todos têm isso. Mas procure ser ajudantes em tudo. Quando vê alguém em dificuldade, procure ajudar. Quando vê um idoso que está em dificuldade, tenha a disponibilidade ou a disposição de ajudar. Numa condução, por exemplo, vocês estão ali viajando no ônibus, no metrô, em qualquer lugar, e apareceu alguém com uma idade maior e não tem onde se sentar, seja gentil, procure oferecer o que é bom, mesmo que a pessoa não te diga um muito obrigado, mas boas obras Deus observa e registra por nós. Cada um tem uma conta nos céus. Isso não é só educação, boas maneiras. Isso aí faz com que nós estejamos crescendo no bem perante Deus. Uma das situações que a inversão de valores provocou no mundo antigamente, alunos na classe, professores, o relacionamento era de um respeito muito grande. Respeitar o mestre, o professor, era o dever dos alunos. Os pais ensinavam. Os pais ensinavam os filhos a ter respeito com os professores. Hoje não é mais assim. O aluno não chama mais de professor, chama de você, não respeita, contende, briga, se exalta perante um professor, perante a professora. Vocês veem que nas escolas por aí, a maioria tem assim uma conduta jamais vista no passado. Mas isso aí hoje, para as pessoas, ou seja, para a juventude que não conhece a Deus, isso aí é qualidade. Briga com o professor, briga com o diretor da escola, enfrenta e assim por diante. E depois paga a pena, mas mesmo pagando, não reconhece. Por quê? Porque os valores se inverteram. Professor e professora que eram dignos de respeito e todavia são desrespeitados, humilhados, desfeitos. Eles estão fazendo um bem, eles estão investindo no nosso conhecimento. Então, procurem ser diferentes do mundo. Porque o que enaltece a esposa do Senhor Jesus é como, por exemplo, olha, numa cidade pequena, isso é uma comparação que me veio avante agora. Muitos moços, moças, e de repente alguém, moço, filho de alguém muito rico, ficou gostando de uma mocinha dali e começou a namorar com ela e se tornou noivo. Esta menina, esta moça, sabendo que é noiva do filho do seu fulano, um fidalgo, né, filho de alguém importante, o que ela faz? Ela toma cuidado agora. Espera aí, eu não posso mais andar com a meninada por aí, brincando e fazendo tudo quanto é coisa, porque agora, primeiro que eu já estou noiva, e noiva com alguém que tem um nível muito alto, eu não sei nem por que ele ficou gostando de mim, está querendo casar comigo. Isso é diferente. Tanto é que as roupas que eu tenho hoje já não são nem mais daqui, é ele que traz, lá do país onde ele vive. Ele é muito rico, ele sabe o meu manequim, ele quer me ver bem vestida, é ele que me veste.
Até estes anéis que eu tenho aqui no meu dedo, estes colares que eu tenho, este brinco que eu trago nas minhas orelhas, foi ele que me trouxe lá de onde ele vive. Então eu tenho medo de andar com a meninada por aí e de repente alguém me roubar. Até tenho medo. Imagino se o dia que ele vem para namorar comigo, aqui em casa, e ele vê que eu perdi um brinco, não tenho mais o anel no dedo, o colar que ele me deu não está mais, a pulseira sumiu, o vestido rasguei. Não é mais ou menos assim? Bendito seja Deus. E a mocidade está sendo vestida e revestida da habitação que é dos céus. Não pode sujar, não pode rasgar. Foi pedido na oração o Senhor enriquecer com os dons, são riquezas, são qualidades de Deus. Agora então já não podem mais misturar por aí e perder. Porque quando Ele vem para namorar, para estar conosco, Ele encontrar a gente sem aquilo que Ele deu, Ele pode ficar triste e até perguntar, mas cadê aquilo que eu te dei? E a pureza que eu tinha te dado? E a santidade que eu te dei? E a humildade? A paciência? E o temor? Perdeu? Alguém te roubou? Você anda por aí sozinha? Que Deus não tenha nada que dizer agora. E que o Senhor pudesse dizer, tudo que eu te dei, eu estou vendo em ti. Glória ao nome do Senhor. Então, mocidade. Havia um costume de dizer assim que a mocidade era a igreja do futuro. Na verdade, não é a igreja do presente, já é. A mocidade já é parte da igreja, faz parte dela. O futuro sempre existirá, mas está nas mãos de Deus. Mas o importante é hoje, aqui, agora, nesta reunião da mocidade. Que Deus encontre nos jovens qualidades e virtudes para escrever no dia de hoje. Quem sabe no dia 1º de maio de 2020, glória ao nome do Senhor. Davi escreveu assim, a minha língua é a pena de um destro escritor. Mocidade, receba de Deus na vossa língua agora a pena de um destro escritor. Escreva coisas direitas, que amanhã, quando você abrir nas páginas passadas, você possa ler e dizer, ah, meu Deus, que alegria que eu tenho. Me lembro do dia 1º de maio de 2020, numa reunião que não era presencial, e Deus passou na minha casa. Minha roupa estava suja, Ele lavou. Me deu algum adorno que eu não tinha. Santo é o Senhor. Então vamos escrever coisas maravilhosas hoje. E no dia de amanhã escrever melhor, porque nós devemos de crescer na graça e nas virtudes de Deus. Então, conduta no viver do moço, da jovem, a moça deve ser preservada como boa. Procuremos, esforcemos. E depois, na medida que os dias vão passando, vem então as necessidades pela própria natureza, logo pela idade que tem, já começa a pensar no futuro, estuda, faz já, os que passaram pelos cursos anteriores já estão agora numa faculdade. Quem está estudando um curso superior, sabe que na medida que vai se libertando mais e entrando em cursos mais altos, também há uma certa libertinagem na conduta. A mocidade que não conhece a Deus, querendo experimentar, dá a impressão que não terão tempo suficiente para conhecer o que é do mundo. Quer experimentar tudo de uma vez. Tudo que é coisa que vem, o jovem que não conhece a Deus quer ter experiência, quer provar. E acabam se tornando reféns daquilo, infelizmente. Aqui perto tem uma universidade e existem certos dias que há uma reunião deles, é terrível de ver. Vocês nem possam imaginar. Como sabem onde vocês estudam, como é que é a coisa. Mas você vê jovens perdidos. E dói no coração de ver. Qual o futuro deste moço, dessa moça? Os pais em casa, muitas vezes pensam que eles estão estudando e não sabem que eles estão se perdendo, se corrompendo, lamentavelmente. Mas os filhos de Deus enfrentam essa batalha. Então, quando vocês vão às vossas escolas, nas universidades onde estudam, nesse tempo, fujam, apartem-se do mal e da aparência do mal. Procurem fugir e absterem-se dessas práticas que são nocivas fisicamente, moralmente e espiritualmente.
Conservem-se fiéis a Deus, porque nós temos ouvido testemunhas em reuniões de mocidade, mesmo nos cultos, moços que se formaram e vêm agradecer a Deus, diz: agradeço a Deus que eu passei tantos anos numa universidade, alguns até longe da família, mas Deus me guardou. E entrei, orei a Deus, pedi que me guardasse e Ele me guardou. Saí, me formei sem haver me corrompido. Então ela pega o livro que ela escreveu, a vidinha dela, ou dele, e vê desde quando entrou, dá uma lida e vê, só tem coisas boas. É que a língua de um destro escritor ajudou a escrever. Olha, mocidade, e todos nós aqui presentes, se Deus nos der a graça de que nossa língua seja a pena de um destro escritor, porque imagina um escritor que não é destro e queira escrever com a direita, mas ele não é destro. Ele escreve hoje, amanhã ele não consegue ler o que escreveu. É o canhoto, né? O canhoto, ele só escreve com a mão esquerda. Mas se der para ele uma caneta, para ele escrever, um lápis com a direita, é a mesma coisa dos destros, der uma caneta para a mão esquerda escrever. Ele vai tentar, não vai conseguir. E se conseguir, amanhã ele não consegue ler, porque a sua escritura não foi boa. Mas se Deus der graça de nós escrevermos coisas boas, nosso futuro será brilhante nesta terra e na graça do Filho de Deus. Formação é necessário, estudar é necessário, ter uma profissão é necessário. O trabalho dignifica as pessoas. Não é obrigada a moça e nem o moço a se formar médico, engenheiro, enfim, qualquer curso na área do direito, seja lá do que for. Não é obrigação. É claro que se puder ir fazer, bom é que tenha esse conhecimento. Mas profissão precisa ter. E toda profissão torna o profissional digno do seu salário. E nós precisamos saber fazer. Inclusive, mocidade, aproveitamos aqui esse espaço. Podemos continuar falando? Louvado seja Deus. O moço e a moça precisam saber fazer as coisas, não é só encomendar, não é só exigir. Tem moço e moça que tudo quer que se faça para ele, a mãe tem que fazer tudo e nunca se dedica a fazer. Ela deve ser dedicada também aos afazeres. Isso traz, primeiro que faz bem fisicamente e psiquicamente também. É tão ruim não ter o que fazer e não saber fazer nada. Imagine nesses dias agora de quarentena, que o sujeito não sabe fazer nada, não sabe trocar uma lâmpada, nem pregar um prego, nem arrancar um prego. E prego tem em todo lugar. Não sabe apertar um parafuso, nem desapertar. Não sabe nada e não tem interesse. Então precisa interessar-se pelas coisas. Por quê? Porque tudo quebra em casa, não é? Desmancha. Então vamos procurar dedicar-nos a fazer as coisas, a aprender. Tudo é necessário nessa vida. Tudo. Eu já vi moça que dirigindo o carro, furou um pneu, ela imediatamente desceu, foi lá, trocou o pneu e não deu nem confiança, não precisou pedir para ninguém, nem ficar parado olhando e esperando que alguém viesse. E se não pode, também deu um jeito e se virou. Por quê? Porque tem iniciativa. Iniciativa precisa ter para tudo. Agora, o futuro exige que tenhamos iniciativa para as coisas e predisposição para fazer também. Procuremos nos ater a isso aí, porque isso é de grande importância para um futuro de paz e para a felicidade também. Outra coisa também que recomendamos é que, quando vai chegando o tempo, já sente a necessidade de constituir um lar, que Deus prepare um par, ser moço, espera que o Senhor prepare uma irmãzinha para ser sua esposa e vice-versa. Isso aí é perfeitamente natural. E uma das coisas que sempre temos perguntas que os moços fazem e dúvidas sobre isso aí. Às vezes perguntam, é necessário buscar a palavra para casar? Precisa buscar a palavra para namorar? Precisa buscar a palavra para ficar noivo? Ora, nós somos recomendados que temos que buscar a palavra de Deus para tudo na nossa vida. Nós buscamos a palavra, mas a palavra está em nós, como disse o Senhor, a palavra já está em vós, está na vossa boca. A palavra de Deus está em nós. O Espírito de Deus já habita em nós. E nós já temos a guia do Espírito Santo. Então o moço pretende casar-se. O que ele faz? Ele vai orar a Deus que prepare uma jovem
segundo a sua vontade, para ser sua esposa. E vai começar a observar, procurar, pesquisar, não é assim? Como vocês, quando querem comprar uma coisa na internet, o que vocês fazem? Já abrem lá no site que tem aquilo, está cheio de coisas. Quer comprar um objeto qualquer, então centenas que aparecem. Você vai escolher marca, qualidade, ver quem tem, conhece aquele fabricante, os produtos são confiáveis, qual é a vida que tem aquele negócio? Ou ele queima logo, ou estraga logo. É assim que vocês fazem? Então começa a pesquisar também, não pela internet, aí não. Nós estamos falando agora de casamento, é outra história. Pela internet, já casamento virtual parece que não tem dado certo. Mas começa a procurar, achou uma irmãzinha, e parece que houve uma certa atração pelo estado, fisicamente, pelo seu olhar. Conversou com ela, a forma dela conversar é agradável, tudo isso. Mas não pode ser também só de um, porque casamento ele não é unilateral, ele tem que ser bilateral. Ele não se casa na marra, à força. O casamento é feito em pleno consentimento mútuo. Então, é preciso que ela também tenha afeição por ele. Se não tiver, desista, procura, antes de falar, não precisa falar primeiro, mas vá observando, pesquisando, encontrou, percebeu que existe muita coisa que se relaciona ao jeito dela e ela observa o jeito dele, tudo vai mais ou menos, é a pesquisa que está fazendo. Idade compatível, formação também é importante. Antigamente nós falávamos bastante sobre julgo desigual. A desigualdade sempre traz problema, tudo que é desigual, que se junta, não dá certo. Você pega, por exemplo, um carro, e tem 2 pneus na frente e 2 atrás. Furou, estourou o pneu da frente, e ele é do aro, digamos, 14. Aí você pega, chega aí, não tem, põe um de aro 17. Vai rodar, vai ficar ruim demais, não vai dar certo. Vai estragar o outro, porque vai desgastar o outro, ele também não aguenta. Então tem que ser compatível, mesmo aro, não é? Mesmo tamanho. Se tiver careca e o outro estiver novo, também não dá para andar muito, não. Então, você vai casar com um moço, não careca na cabeça, calvo, mas um moço que tem falta de tudo aquilo que precisa para vocês terem um convívio mútuo, então vai dar problema mais para frente. Igualmente a moça. Então, havendo consenso, previamente, percebendo que está mais ou menos, eu gosto do jeito dela, me sinto feliz com ela, ela se sente feliz comigo, conversaram, chegaram num acordo, vamos pedir a palavra? Se pedir a palavra, ou se o Senhor confirmar, que não precisa ser somente pela palavra, confirmações de Deus vêm de muitas maneiras. Quando Abraão mandou seu servo buscar Rebeca para Isaac, que não era nem Rebeca, era uma moça, ele não sabia, ele foi sob a palavra que Abraão havia dito. Então ele já estava com a ordem de Deus, mas ele não sabia quem era. Então o que ele fez? Ele pediu um sinal, e Deus deu um sinal, que vocês todos sabem. Então sinais vindos de Deus também funcionam, porque vieram de Deus. Agora, uma vez que tem sinais de Deus pela palavra, ou de alguma forma que pela palavra veio, então precisa ter fé. E uma coisa, a mocidade, guarde esse detalhezinho importante. Bênção de Deus prometidas pela palavra, através de sinais, ou da própria pregação da palavra, ou no meio como Deus usou, qualquer, que está acertado que foi por Deus, ele, se for de caráter pessoal, depende somente da conduta daquela pessoa, fidelidade dela, dedicação dela, exclusivamente para estar dentro dos parâmetros que Deus deixou para ser abençoado naquilo. Agora, casamento, por que é difícil? Porque não depende de um. Estão fazendo um negócio perante Deus, pondo a palavra de Deus como âncora, mas é para uma situação que depende de 2. Se um é fiel e o outro não é, então não dá certo. É preciso que 2 sejam fiéis, para que a palavra se cumpra. Então muitos dizem, mas se namorar, busquei a palavra, fiquei noiva com ele. A palavra confirmou, as famílias ficaram felizes, e agora ele me deixou. E a palavra? Então, é que a palavra ordenou bênçãos para a fidelidade de 2. Um não sendo fiel, quebrou
a promessa. Deu para entender isso aí? Fidelidade, irmãos, é acordo contratual com Deus. Quebrou a cláusula do contrato com Deus, perde a garantia. Não tem garantia mais de bênção. Infelizmente é isso que acontece. Então, quando se pede confirmação para casamento, o Senhor confirmou, estamos convictos, agora nós vamos orar a Deus para que Deus nos guarde fiéis a Ele. Eu fiel com você, você comigo e nós com Deus. Por quê? Porque se nós formos fiéis, nós vamos nos casar, vamos viver tantos anos quantos o Senhor nos der de viver, sempre abençoados por Deus. De outra maneira, se um de nós deixar de ser fiel, quebrou, irmãos, a promessa da bênção. Por isso que gentes e mais gentes se confundem com a palavra e depois vem cobrar. Mas foi o irmão que pregou. Foi o irmão que pregou a palavra, foi da sua boca que saiu. E eles jogam na cara da gente isso aí. Que pregou que era da vontade de Deus, meu casamento, o meu noivado. Porque Deus não aprova noivado. Porque namoro e noivado é consequência para o casamento. Ou seja, o casamento é consequência do noivado. Porém, quando eu falo em casamento, é porque tem que se namorar e ficar noivo. Ninguém casa. Encontrou na rua e já casou. Não é desse jeito. Então, Deus confirmou o casamento. Entende-se que nesse pacote está o namoro e o noivado. Fidelidade em todos os eventos. No namoro, no noivado e depois de casado também. Então, a bênção de Deus é uma chuva que chove todo dia na hora certa. E não falha. Bendito seja Deus que é fiel. Tem gente que põe no caso assim, dizer, Deus é fiel. Louvado seja Deus que é fiel mesmo. Mas por que não escreve também, eu sou infiel? Isso ninguém põe. Mas sabe que não é fiel. Mas vamos fazer um pacto de fidelidade com Deus. Porque essa é a condição única para que as bênçãos de Deus não falhem na nossa vida. E, prosseguindo então, vem o tempo que guardar a palavra de Deus, chega o tempo do casamento. O casamento também não deve ser dizer eu vou casar pela fé. Muitos têm feito isso, mas haja fé para conseguir casar direitinho e aguentar depois. Deve ter cuidado para não casar pela fé na obra da piedade depois. Casa sem a menor condição, mas sabe que alguém vai ajudar. Não. Aí ele fica na casa dos pais e ela na casa dos pais dela. Por quê? Porque não consegue. Então, a natureza nos ensina dessa maneira. Preparar, por isso existe namoro e noivado. É um tempo que se expõe a essa condição para preparação para a vida futura. Então deve haver o mínimo necessário para ter uma vida a dois, independente dos pais. Porque quando casam, ficam no cordão umbilical da mãe dela ou da mãe dele, aí não vai para frente o casamento. Já emperra. Por quê? Porque está preso ainda na casa da minha mãe, na casa do meu pai. Isso aí não dá certo. É claro que os pais sofrem quando o filho sai de casa, a filha casou e foi. Mas é uma dor até boa, agradável. Por quê? Dói porque saiu de casa, mas alegre-se porque Deus já está encaminhando minha filha, encaminhando meu filho. Então, mocidade, guarde este princípio. É necessário para o casamento buscar a Deus que prepare. Antigamente, hoje acho que já não é mais assim, mas quando a moça chegava nos 14, 15 anos, começava a pensar no enxoval. Era juntar coisas para a vida futura. Nem namorado não tinha nada. Mas já tinha intenção de se casar. Então ele ia comprando as coisinhas e fazendo, bordava. Aprendia a bordar, a costurar. Hoje tudo feito, tudo encomendado. Mas é bom saber sim, porque todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então conhecer e saber, conhecimento sempre é bom na nossa vida. Então, antigamente se preparava o enxoval, comprava tudo. Quando chegava na época do casamento, a moça tinha tudo, o moço tinha as suas coisinhas também, para partir para a vida a dois. Mas no caso de nós que estamos nesta graça, além disso que é necessário, por mínimo que seja, tem que levar pelo menos uma maletinha na mão, não é? A moça vai para a sua casa nova agora, tem que carregar o que ela tinha, não é só a sua roupa, tem mais alguma coisinha. Mas tem uma coisa que ela não
pode deixar de levar, e nem ele, é a caridade fraternal, a humildade, a paciência e o temor de Deus. Coloquem isso no vosso enxoval. Porque se faltar isso aí, a casa pode estar cheia com toda a abastança que tiver. Mas se não tiver paciência, é briga dia e noite. Se não tiver humildade, por qualquer coisa já empina e vai para frente, briga e contende. Se não temer a Deus, então são os dois que vão embora. E se não tiver caridade fraternal, um pouquinho de amor que tinha, era a mesma coisa dessas plantinhas que nascem no telhado. O vento seca e some. E o amor deve ser cuidado. Se não tiver caridade, isso aí logo acaba. E de repente tem acontecido tanto, depois de poucos meses de casado, separar. Mas o que foi? Não gosto mais dela, não amo mais ele, perdi o amor. Por quê? Porque não tinha essa virtude da caridade. Também nem a paciência, nem o temor, e nada que pudesse fazer uma vida sustentável dentro da palavra de Deus. Agora vocês imaginem. E as famílias? A família dela, a família dele, ficam tristes, acabam até com inimizades. Aí vem o dia da Santa Ceia, vão participar, a família dele não conversa mais com a família dela, separaram, ele está aqui, ela está lá, não quer ver mais a cara do outro, odeiam-se e amavam-se antes. Isso por que aconteceu? Porque não temeram a Deus, não se conservaram fiéis, e as bênçãos de Deus prometidas pararam de chover, pararam de cair sobre a cabeça deles. E o resultado é o que se vê abundantemente hoje em todo lugar e no meio do povo de Deus. Guardem estes conselhos, porque isso é importante para nós. E procurem também viver a felicidade de cada dia. Casais, principalmente os que são recém-casados, procurem conservar a alegria de viver, o prazer de viver, o contentamento, o contemplar um ao outro e admirar. A moça gosta de ser admirada pelo esposo, de ser elogiada. Igualmente o esposo também gosta de ser agradado pela esposa. Quando começam cada um a criar dispositivos para viver separado, conta bancária separado, ela trabalha muitas vezes, tem um salário superior ao dele, então ela os submete a tanto vexame, humilha. Nada disso. Procurem também na vossa vida colaborar, ajudar um ao outro. Vocês vão ver o quanto é bom ser feliz neste mundo. Sabe por quê, mocidade? Porque passa muito rápido. Nossa vida é muito rápida. É como uma história que começa a contar e já terminou. Mas se Deus der graça de vocês escreverem na vossa história coisas agradáveis e coisas boas, lá na frente, não sabemos quando que o Senhor Jesus virá, e até quanto tempo irá todo esse mundão que estamos vivendo. Mas lá na frente vocês vão pegar o vosso livro escrito, os vossos filhos, quem sabe até netos, vão pegar e vão ver exemplo de vida de meu pai, minha mãe, dos meus avós. Olha aqui, tudo escrito. Não é escrito num papel. Se quiser escrever também, e tiver tempo para isso, mas que fique escrito nos anais da vossa vida, porque perante Deus fica assim. Não vamos pensar que a gente esquece e Deus esquece também. Ele só esquece quando perdoa. Enquanto Deus não perdoar nossas ofensas, elas estão latentes ali. Os irmãos já viram essas mensagens subliminares que se vê? A gente não está lendo diretamente, mas está gravando. Por quê? Porque elas estão ali piscando, aparece de vez em quando. Isso aí só apaga depois que nós confessarmos a Deus. Aí o Senhor vai lá e apaga, aí some. Mas enquanto não, isso aí você pode apagar do teu caderninho, mas perante o Senhor fica escrito: salvo se você reconhecer o teu erro e confessar ao Senhor. A bondade de Deus é imensa, Ele te perdoa e diz: jamais me lembrarei dos vossos pecados. Isso é bondade de Deus. É o que me veio avante de falar com a mocidade, e são conselhos antigos, mas que me parece que ainda estão valendo. É possível que hoje hajam já outros tipos de apresentações,
que provoque na mocidade alguma reação assim, mais futurista. Mas isso que estamos falando era no passado, vocês vejam, e o apóstolo João já tinha escrito: escrevo a vós, jovens, porque venceste o maligno. Então, naquele tempo, a mocidade já brigava com o inimigo direto. E não é diferente hoje. Então, não mudou. Então, esses conselhos, junte com os demais, que vocês já têm, que são vindos de Deus nas reuniões onde participaram, e guardem para que o vosso futuro, diante de Deus e diante da nossa querida irmandade, família e sociedade, seja um futuro brilhante e que vocês lá na frente possam ter motivos para glorificar a Deus. Mas de tudo que se falou, vamos aguardar que, na bondade de Deus, Ele mande dos céus o conselho pela sua palavra. Antes, porém, com respeito aos que vão se despedir para casar, eu vou voltar. Antes, me veio avante uma coisa, que, aliás, eu acho até boa e pertinente. Existe lugar que moços e moças vão se casar e pedem para os irmãos do ministério, convidam eles para o casamento. Irmão, eu teria prazer que o irmão orasse no meu casamento. Mas tem lugar que, até servo de Deus, que eu não oro em casamento. Ué, porque casamento não pode ser abençoado por Deus? Não precisa de bênção de Deus. Eu não oro em casamento. Então, a partir de hoje, está informado que é o vosso dever orar nos casamentos quando são convidados. É o pouco que se pode fazer por um jovem, irmãos. Olha aqui, tanto que o senhor deu de falar até agora. Imagina o moço que vai casar, a moça que vai casar, que ouviu isso aqui, tudo está, que teme a Deus, está tão contente, eu creio, né? Creio que deve estar contente. Talvez não tanto pelos conselhos em si, mas pela oportunidade de alguém estar falando da vida dos jovens, digamos. Então, convido o irmão, nós vamos casar, esse aqui é meu futuro esposo, tudo preparado, esse aqui é meu convite, olha, temos prazer que o irmão vai. Eu não vou em casamento, mas que o irmão vai orar no nosso casamento. Também não ora em casamento. Então, você não ora, irmão, para você mesmo? Para mim eu oro. Então, você é egoísta. Você ora só para ti? Só para os da tua casa. Se fosse tua neta, teu filho, tua filha, você não orava? Então você faz acepção de pessoa. Se fosse filho de um amigo teu, um amigo, como se diz, amigo do peito, amigo de casa, você negava a oração? Não, nesse caso. Então você faz acepção de pessoas. Isso Deus não se agrada. Servo de Deus, a própria palavra já diz, é servo. Servo, irmãos, tem que servir. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Tem um ditado escrito atrás de um caminhão. Mas serve para nós. Vivemos diante de Deus para servir ao Senhor em tudo. Mas eu não oro. E tem aqueles que oram de pé. Vão num casamento porque foi convidado, ele vai mais pela festa, claro. Mas aí tem que orar. Então, vamos todos orar a Deus. Ele fica lá de pé e ora. Não é desse jeito, irmão. Perante Deus, todo joelho se deve dobrar. É diferente no funeral, é outra coisa, mas não é caso hoje. O funeral está longe daqui hoje. Casamento é festa. É pecado? Não, o Senhor Jesus foi na festa. E ele ficou tão contente, o Senhor, que acabou o vinho, ele pegou, mandou encher as coisas de água lá e fez vinho. E o melhor vinho que tinha foi o Senhor que fez. Então, o senhor gostava de uma festa, ele foi convidado e foi. E nós, eu não vou em casamento, eu não oro em casamento. Então, hoje se você estiver ouvindo aqui, tu estiveres ouvindo o conselho que Deus está dando de passar, saiba que é o vosso dever, servos de Deus. E se não pudermos ir, e Deus preparar um outro irmão, que possa orar, também, irmãos, a oração não é exclusiva de ancião, de diácono, de cooperador e de cooperador de jovens. É claro que tem um prazer, e podendo, mas se não pode, tem uma missão para cumprir, ou um impedimento que não possa ir, então um irmão de bom testemunho, que tem um caráter bom perante a Irmandade, faz a oração a Deus e apresenta.
Isso é tópico antigo de ensinamentos. Então devemos de fazê-lo, sim. É o nosso dever. Por quê? Porque devemos de orar sem cessar uns pelos outros. Então, não vamos fazer acepção de pessoas, porque ele nem conhece essa gente aí. Pois é aí que você tem que ir até mais cedo para orar, para demonstrar que você não faz acepção. Você abre o coração para todos. Glória ao nome do Senhor. Eu nunca ouvi esse ensinamento numa reunião de mocidade, mas como essa reunião aqui deve estar espalhada, não sabe nem por onde vai, quem que está ouvindo, então serve para todos nós que estamos aqui, que somos do ministério, alguns, ou quase todos, e para todos. Orar é o nosso dever. Deus seja louvado.